Senhoras e senhores, em falar o Mestre Kai, hoje reagiu ao rap do Ben 10 Omniverse, que, cara, eu trouxe 2 anos atrás aqui pro canal Ben 10 por alienígena, e 2024 eu trouxe Ben 10 por alienígena. Quem é experiente aqui no canal sabe que eu amo Ben 10, é a minha série favorita, e o Omniverse não surpresa, eu já trouxe o Omniverse do Aeromaster aqui para o canal ano passado. Se você não viu, veja, vale muito a pena. E esse aqui do Marquinhos Omnitrixes é meio que um remaster daquele que eu trouxe. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nada, deixe seu like, compartilhe para você que é fãzão do BS, assim como eu sou. Vamos bater a meta de 10 inscritos esse ano. Comentem embaixo os personagens favoritos de Ben 10 Omniverse que eu quero ler. E me desculpe por não ter trazido o react ontem, porque eu estava no hospital meio que fazendo jejum, o exame e aquelas coisas para simplesmente não faltar. Mas eu compensei para vocês hoje. Então, sem mais delongas, vamos bater 10 mil inscritos esse ano e vambora! Os tempos onde isso tudo começou, eu ainda tenho lembranças desse alien que tanto ajudou naquele já meu ego contra o inimigo. Lembrando que o ego do Ben Tennyson contra o Maué, ele era muito grande? Era muito grande. Porque, cara, o alien que o Ben criança no Universe mais usava era feedback. Não tinha outro que ele usasse senão feedback. Porque eu, como vi cerca do desenho todo, eu já sei que ele manja do feedback. Então, eu trouxe assim o react do feedback do N-Rap. Ano passado, se vocês quiserem ter curiosidade de ver, fique à vontade, porque ele tá aqui no canal. Se a morte quer meu alien favorito, espero que hoje tenha amadurecido, mas ainda carrego o peso de quando era um menino. Olha, é triste, é meio que doído você perder um alien favorito quando você era criança. É sim. E o Ben Tennyson lá de Força Alienígena, até mesmo mudou para o Omniverse, ele meio que carrega esse peso. Porque para ele perder o feedback é a mesma coisa que perder sua alma, até mesmo uma parte dele. Que, cara, para mim é uma parte muito triste, bem mais pesada, porque o Onibus está tratando de um assunto bem mais pesado mesmo. Porque se lá no Força Alienígena, Segurança Alienígena, eles eram bem mais maduros, tinha um assunto bem mais maduro, que era por volta de 16, 17 anos, aqui o Ben Tennyson ele já está com 19, 20 anos, o que no caso já está com a mente mais focada para ser um adulto. Continuamos lutando pela paz. Enquanto eu descubro o relógio novo é capaz. Admito que eu curti esse novo design. Fantasmático acorrentado não vai perturbar mais. Mais de 10 aliens estamos lutando pela paz. Lembrando, tem novos aliens no relógio do Ben Tennyson? Tem sim. Tem um escarável, que no caso é um escaravelho que fala acerca de bolas de gosma totalmente explosivas, que eu acho muito bladaço. Tem até mesmo aquele alien que parece um gafanhoto, que eu acho o design bacaninha. Tem até o redesign do besouro, que eu acho até mesmo muito bom, muito bladaço, achei massa. E que mais? Tem um Jogo Squad que não tinha nem sequer supremacia, nem sequer não fosse alienígena, o que é bom, mas, cara, tem até mesmo o sabão, que só tinha no relógio do Ben 10, do Ben 10 mil, que eu acho muito bom, mas o Ben agora tem um alien sabão, que eu acho muito top, top mesmo. E, velho, eu não vi o clone, mas eu acho topzera. Ele inclui o Rat de volta. Lembrando que nessa versão do Omniverse, ele meio que não tem mais a Gwen e o Kevin. A Gwen tá na universidade, o que eu acho viável, ela já tá com 17 para 19 anos.
o que na idade dela já é mais que conciso para ter uma universidade, ok. O Kevin eu já não sei, porque vira e mexe ele tá com alguns rolês, alguns problemas, mas eles separaram por um motivo, eu não sei, porque no primeiro episódio do Universe eles meio que se separam. Eu não sei qual motivo, porque se você pegar meio que o Força Alienígena, o Supremacia Alienígena, velho, é a única coisa que eles estão meio que juntos, faz cerca de umas 8 temporadas juntos de 2 séries. Agora aqui não, eles só aparecem juntos lá por Ameaça Monstruosa, que só é por conta da Encantriz e de outros monstros. E tem novos aliens que no caso são baseados no Halloween, que no caso o Frankenstein, o Lois Bane e entre outros. Mas é claro, cantos e com um grande sorriso. É tão óbvio que um herói não pode não deve seguir sozinho. Meu novo companheiro é o recém-encanador. Isso não vai dar certo, prefiro trabalhar sua. Lembrando que o Ben, ele tá mais pra um herói solo do que querer a ajuda do Hulk, que no caso, um recém-encanador, que no caso é outro planeta, que no caso foi os encanadores que recrutaram ele recentemente para ser o parceiro do Ben, para ele não poder resolver tudo sozinho. O que é bom para o Ben poder amadurecer e poder criar laços com o Hulk. E não tô falando do Hulk da Marvel, tô falando do Hulk do Ben 10. Porque, cara, esse personagem em si é mais como uma âncora pro Ben, o que eu acho até bom para um vínculo narrativo. Mas o Ben não tá nem aí, ele só quer mais fazer trabalho solo, coisa que ele não vai fazer sozinho. O que eu estou sentindo, o perigo aumentou. Os inimigos. Kraiden. Sabe aquele caçador, o Kraiden? Pois é, ele tá atrás do Ben Tennyson só por causa disso aqui, din-din, din-din. E quando ele tiver cerca de dinheiro na conta, pode ter certeza que ele vai pagar o professor Sucubus, que no caso, uma versão artrópode do Alien do Ben, só que com um QI 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes maior. No entanto, ele é um velho conhecido do Azimuth, professor Sucubus, mas em compensação, o Kraiden também trabalha para o próprio Malware, trabalha. Isso é mostrado lá no episódio cerca de 23 da primeira temporada. Buscam um caos, nos desmaiamos. Com a nave dentro dela, aniquilar e o poder pra destruir esse universo inteiro. Nós falhamos, mas pra que nada se apague, Alien X é liberado. Eu lembro dessa parte. Porque, cara, é meio que um botão de autodestruição que até mesmo os incursianos, eles meio que apertaram e depois ele caiu no chão e, velho, tão os incursianos, tão os irmãos Dribble, eles meio que não sabiam que esse botão de autodestruição ia causar meio que uma destruição em massa que extinguir todo o universo. Aí cabia bem desbloquear o Alien X. E sim, o Alien X do Omniverse é queixudo. Sendo que no próprio Força Alienígena, ou melhor, Supremacia Alienígena, ele tem uma forma bem mais humanoide, bem mais robusta, vamos dizer assim. Mas, whatever, ele meio que conseguiu. Ele conseguiu trazer o universo de volta. O que é bom. O que é bom mesmo. Pra usar todo esse seu poder supremo, carregado no relógio definitivo. O universo é infinito. Entre dimensões paralelas. Só conheçam bem pra karatê. E se faz bem, acho que tem. Lembrando essa parte aqui que disse que tem dimensões paralelas, até mesmo universo infinito, isso foi por esse paradoxo. Porque ele disse que o multiverso é como se fosse uma grande árvore e dentro dela tem cerca de galhos que remete um universo de cada bem. Porque, cara, o professor Paradoxo, ele é cheio de enigmas. Tem um enigma atrás do outro que fica quase indecifrável. Tá, pensa o professor Paradoxo como se fosse o Mestre Yoda e até mesmo o próprio Ben como se fosse o Obi-Wan Kenobi. Agora, imagine isso
ele dizendo isso de uma forma bem enigmática. Que, velho, faz sentido porque se tem o universo do 23 aqui, o universo B negativo aqui, o do albedo aqui, é quase como se fosse uma árvore. Faz mais sentido se você pensar desse jeito. Raça absoluta, poder aprimorado. Para o que eu vou fazer é melhor tomar cuidado. Velho, melhor Alien. Melhor Alien já feito em Benjamin Buster, que no caso, o Atômico X. Velho. Não. Sem zoeira dessa vez. Porque os caras pegaram Atômico, que tem o poder de criar cerca de múltiplas radiações, até mesmo de causar um câncer na pessoa, e depois juntou isso com o ser mais poderoso da galáxia inteira, que no caso é o Alien X. Mano, simplesmente cinema. Cinema puro. Ninguém vai acreditar no que o Alien X é capaz. Em executar ordem, universo recriado. Mandem pessoas atrás de mim. Enviaram um monstro botando o meu etri. Lembrando essa parte também, porque na segunda temporada, o Kryder mandou cerca desse cachorro dele, que tem o Nemetrix. E vocês estão perguntando, Mestre Caio, que é o Nemetrix? Mano, o Nemetrix nada mais é do que um relógio predatório. Eu já mostrei isso aqui, logo no react do Maué, que no caso ele tem cerca do DNA de todos os predadores naturais do relógio do Omnitrix do Ben 10. Porque se tem um alien, tem cerca do predador natural dele. E quando o Azimuth tá lá, disputando para ver quem é que vai controlar esse cachorro aqui, mano, ele cria o predador natural do artrópode. O que no caso é o fim para Psicobos. Que, mano, aquilo ali ferrou geral do Psicobos e ele virou cerca de um presuntinho assado. Tem os predadores de cada raça minha. Se não tivesse desvantagem, que graça que teria. É mentira, fala que eu não caio tanto mesmo. Eu te negando e você. Olha, se o Ben não tivesse tanta desvantagem assim contra o Kryden, ele meio que estaria nessa furada, nessa cilada? Não estaria, velho, não estaria. Porque se ele estivesse com o Hulk ao seu lado, ele meio que não estaria nesse rolo todo. Mas agora, graças a Deus, que ele tá do lado dele, velho. Porque, imagina se o Hulk não estivesse lá. Aí é que ele estaria em grandes apuros. Vira e mexe, o Hulk tá ajudando ele. Tem um episódio que o Hulk e ele viraram cerca de versões alienígenas. O Hulk virou glutão. E o Ben virou cerca de um alien parecendo, sei lá, uma espécie de alien bolo fofo. Que tem no episódio 15 de Omnibus. Que eu achei hilário até, mas, velho, parecia muito aqueles alien chibi. Está me ajudando. Hoje te chamo parceiro. Estou te reconhecendo. Muito obrigado por estar ao meu lado lutando. Só faltava meio que fazendo parte do MIB, Homens de Preto. Dando errado para os galvânicos. Derrotas. Mano! Ele virou um gigante! Não, aí sim. O gigante, pra mim, é o melhor alien, se não um dos melhores que eu já vi. Só uma pisada, somente um soco do gigante é o suficiente para poder acabar com a raça inteira de um planeta. Imagina o gigante pegando cerca de um planeta, usando com bola de futebol e depois chutando isso para outro planeta. Absolutamente cinema. Eu fui absorvido. Em meio a palavras, encontro meu eu novo. Mas calma aí, eu me lembro disso aqui. Esses móveis nessa casa. Não, é que é aquilo. É um encontro entre passado e futuro, porque o Ben de 20 anos encontra o eu do passado com 11, 10 anos nessa faixa, que, mano, eu já vi isso no rap lá do Iron Master, já vi isso lá no
Supremacia Alienígena? Vi sim, porque é literalmente cinema, é muita referência, é um paralelo, porque quando eu vi aquela referência do bem clássico, com até mesmo o Ben Supremacia Alienígena, eu fiquei assim, mano, eu tenho que trazer um react do Omnibus. Tá aqui, eu tô trazendo o react do Omnibus, que tem esse paralelo de passado e futuro, o que faz sentido. Só que aquilo, a culpa não é dele, a culpa nem é dele. É literalmente e absolutamente do Maué, que tirou um dos aliens que ele mais gostava. A pergunta que fica é, ele pode chorar as perdas, ele pode até mesmo se culpar à vontade, ou até mesmo colocar as punições para depois culpar os vilões? Pode, porque a decisão é do B e mais ninguém. Mas chega de me culpa, eu aprendi. Não punimos heróis por aqui, nós punimos os vilões. Os vilões vamos punir. É isso aí, velho. É isso aí que eu tô falando. Você pode se culpar, mas na verdade você tem que deixar as punições para os vilões e não para si mesmo. Ele voltou, velho. Ele voltou. O boladão voltou. Feedback voltou, pai. Ele voltou. Tem alien mais bolado que ele? Tem não. Porque esse aí é o alien mais bolado que tem. Pior que é verdade. É o alien mais bolado, é o alien mais top. E se tem um alien que literalmente conduz mais eletricidade, até mesmo rouba energia, parecendo um Super Choque, velho, é o feedback que pra mim tem cerca de uma referência ao Super Choque, se não há muitos heróis da Marvel que conduzem eletricidade. Mano, imagina o próprio pro feedback fazendo collab com o Super Choque. Bom demais mesmo. Lembrando que a notícia que o Paradoxo traz é que o E1, que também é um bem alternativo, e o Vigar se juntaram para trazer versões malignas e até mesmo malvadas do bem para este mundo, se não para o mundo inteiro. O que no caso começou a guerra temporal, coisa que o Professor Paradoxo já está prevendo, assim, desde a quinta temporada. O que eu acho que ele já sabia, ele já previu tudo. Olha, ruins é pouco, eu diria irônico, porque literalmente é o bem. Não deixe seu bem por conta de um penteado maneiro, até mesmo de uma versão emo, não deixe ser ele. Na verdade, eu diria que é irônico, mas é literalmente o bem. Não deixe ser ele. Mano, basicamente, é o Ben, só que com a voz de outra pessoa. E essa voz é o da L.O. É o da L.O. que no caso do Ben negativo. Se você prestar atenção na voz, é o WLO que fez a voz do Ben negativo. Caiu como uma luva, porque a música que o WLO faz, mas que ele usa a voz pro Kaido, para até mesmo outros vilões boladaços, como até mesmo Yujiro Han, Akuma e entre outros, que, mano, pra mim é muito bom, é bom demais. E, cara, se eu não estiver enganado, até mesmo o Kaito tá aqui. O Kaito tá aqui com o Benzarro. Ele tá fazendo a voz do Benzarro, que é pra mim uma das melhores. E o Benzarro pra mim é o melhor bem que no caso da versão maligna, porque olha pra ele como tá todo acabado.
ele parece uma versão um tanto acabada, um tanto mal feita de um Frankenstein, que, mano, literalmente é o Ben, só que ele é uma versão um tanto quanto mal feita. Só que não deixa de ser o Ben. Emo Dark. Emo Dark é literalmente a gente feito pela voz do Darui, que eu reconheci e logo pela voz. Que, mano do céu, esse aí fica dizendo, saco, que chato, tô nem aí, que você logo percebe que ele não quer saber de nada. Não, velho, não! É bem a cara do Eldan! É bem a cara do Eldan usar esse beat! Beat bem zoeiro, porque assim, o B é irado, ele é bem descolado, bem maneiro, muito fit mesmo. E tem um tapete moicano, até mesmo roupas bem punk, mas tem um episódio de Bem Irado, parte 1, 2 e 3, que o Ben é mesmo, até mesmo o B-23 não parece a dimensão, eles não sabem como, mas na verdade estão presos lá e só os psicólogos podem saber como tirá-los dessa enrascada. Aí, o próprio Ben Irado fica preso na dimensão deles e só o paradoxo tira ele da dimensão deles antes que causem mais problemas e depois coloca a dimensão dele de volta no fim do episódio. Olha, ele veio do nada? Veio do nada. E o lugar dele é inóspito, onde todo mundo obedece ele como se fosse um rei? Literalmente. Literalmente, ele é uma espécie de rei na dimensão dele. Mas o próprio Hulk, na dimensão dele, tem o mesmo visual punk que ele tem. Eu não sei a Gwen, o Kevin, na dimensão dele, mas deve ser punkzaço também. Olha, eu sei que o Eon, ele é meio que um B, mas um B alternativo que se deixou levar pelo poder. E se você viu cerca de Ben 10 para ser alienígena, ele aparece, mas também é o Ben do futuro que se deixou levar pelo poder e agora tá aí. Um Ben que se deixou levar pelas linhas temporais e agora se perdendo tempo. Velho, é a voz do taqueiro. É a voz do taqueiro e do Takaba ao mesmo tempo. Escuta só o beat, escuta só. A Takaba. Ou seja, essas surpresas que o Ben tem guardado, principalmente na manga, mano, literalmente, se tem bens alternativos do mal, tem bens alternativos do bem. Tem sim, velho, tem sim, porque se esses bens alternativos do mal conseguem até mesmo acabar com ele, eu diria que tem cerca de surpresas que até mesmo o Bill Gates não esperava que acontecesse. Não, velho, não. O Crono tá nessa música. Agora sim meu coração vai disparar. Eu vou ter um infarto aqui. Mano, velho. Caiu com uma luva essa parte do Crono com um Ben de 3, porque se ele queria fazer a personagem mais jovial, mais espivitada, até mesmo com uma voz um pouquinho mais, sabe, que tem mais a ver com ele, com aquele tom mais jovial, um pouquinho mais jovem. Então, beleza. Esse aqui, o Ben 23, ele é jovem, só que ele tem um tom mais arrogante. Então, caiu com uma luva pro Crono. É que aquilo, o Ben 23, ele só pensava na fama
no dinheiro e no poder, mas não pensava nos outros. Desde então, ele moldou a si mesmo, até mesmo mudou o seu caráter e agora pensa em salvar todo mundo que ele vê pela frente. O que, no caso, ele usou bem da dimensão dele para poder ser o seu mentor, até mesmo usou ele a si mesmo como ser seu aluno. Não, velho, não. A Gwen 10. A Gwen 10 está sendo feita pela voz da Anne, o que eu acho até mesmo interessante, é muito bom. E ela fez até mesmo a voz do Pete, que no caso ficou excelente, ficou muito bom. E, mano, os aliens da Gwen 10 nada mais é do que a versão do Shaktrix. Que sabe aqueles aliens totalmente femininos do próprio Omnitrix? É tipo isso, é tipo isso. Bom, não que eu tenha nada contra a aliens versão feminina, mas mesmo assim, é baladaço. Simplesmente é baladaço os aliens da Gwen 10, que no caso, se fosse parar nas mãos da Gwen em algum tempo, em alguma parte da história cronológica do Omniverse, o que já aconteceu, já teria feito isso há muito tempo, o que já mostra que ela tem bastante carisma. Pô, pior que é verdade, eu achei fofo, porque ela falou de família, que no caso, o Ben, até mesmo o vô Max, são família pra ela. Imagina se não tivesse família. Aí, velho, não teria como, não teria como. Não podia salvar ninguém. O que pra mim já remete até mesmo à parte mais familiar. E, velho, eu amo essa parte porque ele fala de família. Não sou mais criança, o tempo passa e dói. Olha, pior que é verdade. O tempo passa e ele também traz as dores consigo, mas também ele pode curar consigo. E essa parte aqui foi feita pelo Iron Master, que, cara, a voz dele caiu como uma luva pro Ben 10.000. Que, mano, melhor personagem. O melhor personagem que tem uma porrada, se não centenas de aliens, que não é nem 10 nem 100, é 10.000 na cara. Que, mano, o Biometrics dele, o Supremo, já tem cerca de todos os DNAs de todos os aliens. Amadurecer é crescer para lutar. Já se perguntou, e se dois aliens juntar? Esse é o Incrível, velho, incrível. Se dois aliens são capazes de se juntar, então imagine a porrada que ia ser. Porque se ele pode juntar até mesmo o Lobisbane com Normossauro, com 4 braços, ia ser cerca de Lobissauro, que eu acho até mesmo interessante, a mesma forma que ele também pode juntar cerca do Atômico com o Alien X, que ele pode até mesmo criar cerca de uma bomba viva onisciente. Incrível, incrível. Omnitrix, podendo fazer meus aliens se fundir. Lembrando que o Ben 10 lá do Universo ele pode fundir 3 ou 4 aliens, que eu já vi isso na 7ª temporada, foi muito bom. Ele juntou até mesmo o Armando, o Alien X, até mesmo o XLR8. Foi incrível, velho. Omniverse pra mim é cinema, é basicamente cinema, velho. Os dois mais fortes, então traga pra mim. Atômico X, velho. Esse poder tão grande, você viu? Não são 10, são 10.000. Sem relógio em meu braço, não sou como vocês. Um bem que nunca achou o poder que vocês têm. Olha, essa parte aqui que ele disse que se rola meu braço, eu não sou igual a vocês que não encontrou nada. Porque ele tá dizendo a verdade, tá dizendo, mas nunca foi por conta do relógio. Foi por conta de ser um herói, por ser você mesmo. E o Ben não entendeu isso. Ele pensou que ser um herói foi por conta de ter o relógio. Na verdade, não foi por conta disso. Foi por conta de ser ele mesmo.
Olha, pior que é verdade. Tudo mudou quando todos os bens de todas as dimensões negativas invadiram Bellwood, o que no caso mudou a vida dele para sempre. Mas ele não tem culpa. Realmente ele não tem culpa. Hoje eu aceito que eu quero lutar nessa briga. Não é o relógio, é sobre quem importaria. Exatamente! O relógio não diz quem você é você que faz suas ações. Seja você o portador ou não, você que define seu futuro. Não vai ser o relógio que vai dizer o que você tem que fazer. É você que vai fazer e a diferença. Sem ideia, o bem contra o mal. Vilgax tem um plano, visando o caos. O plano desde o começo era destruir os universos e deixar somente mundos que não existem peça. O eminente final. Vemos que Vilgax então venceu pelo bem. Lembrando, a explosão temporal apagou cerca de boa parte dos Ben 10 e até mesmo de todos os Bens, incluindo a Gwen 10, mas com exceção de um, que no caso original, que agora ele porta o maior poder consigo e ele entendeu que ele pode fazer de tudo para salvar o Omniverso. Um sacrifício, meu relógio em seu braço. Você nunca teve, mas agora é contigo. Agora é comigo. Carregado no relógio definitivo. Universo é Mano, incrível. Incrível como um Ben 10 pode ser até mesmo muito inspirador, pode inspirar muita gente. E aquele último Ben, por mais que ele seja um Ben negativo, ele até mesmo se sacrificou dando o relógio dele pro Ben. Porque, cara, não existe só bens maus. Ele até mesmo um Ben que se sacrificou para salvar ele. O que eu acho até mesmo muito bom foi até mesmo parte mundo cinematográfica, o que se isso fosse um cinema, mostraria que toda a diferença gira em torno do Ben 10. dimensões paralelas. Só conhece um bem pra. Esse mais bem. Acho que tem vários de mim. Esse é o Omniverse. Esse é o Omnitrix. Mas então, esse foi o vídeo para o estado. Eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixe seu inscrito no canal. Comenta no próximo vídeo. Compartilhe com seu amigo que é fanzaço de Ben 10 Omniverse, assim como eu sou. Até a próxima. Valeu e fui!